Hello guys, it's me, Thales. Bom pessoal, tudo bem? I hope everyone is doing well. Today, it's another day to study English. Every day is suitable to study English. Todo dia é adequado para estudar inglês. So, we are going to keep studying verbs with ing and preposition to. Again, nós vamos continuar estudando verbos com preposição e verbos seguidos de ing, que não necessariamente são gerúndios, tá? Nós vimos que o gerúndio, o NDO, terminação NDO, ela é usada para os tempos contínuos, né? Acho que no último vídeo que eu gravei eu até falei sobre eles. É o present continuous, past continuous, present perfect continuous, right? Todos esses são seguidos, contém um verbo seguido por ing, mas não é o caso. Let's get going. Vamos começar para a gente ver alguns exemplos. I recommend that you watch my previous videos, right, about it. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, porque eles são encadeados, né, de certa forma, né? Então, eu recomendo que você assista os vídeos dos tempos contínuos, eu recomendo que você assista os vídeos explicando o que é o present simple, o que é o past simple, tá? Então, é só você checar na minha playlist do nível basic que você vai encontrar os vídeos lá, né? Já tem quase 100 vídeos do nível basic lá, ok? Alright. For example, I suggested going to bed early. Eu sugeri ir para a cama cedo. Why is that? Por quê? Because we have to wake up very early, right, the next day. Porque nós temos que acordar muito cedo no dia seguinte. So, it's advisable. I suggested going to bed early. Então, é aconselhável, eu sugeri ir para a cama mais cedo. Depois, o verbo suggest, você coloca o verbo com ing, ok? Another verb that is also followed by ing. Outro verbo que é seguido por ing. She doesn't mind working overtime. Ela não se importa de trabalhar extra, né? Além do tempo dela. Yes, I mind. Eu me importo. Some people are workaholic, right? Algumas pessoas são workaholic, né? São viciadas em trabalho. Não é o meu caso. Eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar de graça, né? She doesn't mind working overtime. Então, ela não se importa de trabalhar além da conta, né? Então, o verbo mind, quando é seguido de um outro verbo, o verbo seguinte é seguido por ing, ok? I stopped eating junk food. Or I quit eating junk food. Observem que esses dois verbos aqui, eles estão no passado, né? Este aqui é o verbo regular, stop, right? It's a non-syllable, só tem uma sílaba tônica, stressed syllable. So you have the sequence consonant, vowel, consonant. Você tem a sequência consoante, vogal, consoante. E logo você vai ter que dobrar a última letra antes de colocar ed. Então esse aqui é o passado simples de um verbo regular que tem essa sequência. Então você tem que dobrar a última letra. O verbo quit. Verbo quit, I quit eating, I quit smoking, right? Eu parei de fazer alguma coisa. I quit smoking, eu parei de fumar, por exemplo, né? Então, ele é um verbo também irregular. Quit. Apesar que aqui ele fala, ó, quit.
Quit. Quit. Quit. O verbo quit é o verbo, ele pode significar desistir, parar de fazer alguma coisa. Então, ó, I quit eating junk food. I quit, right? Parei de comer junk food, que é tipo McDonald's, né? Essas comidas gordurosas, só que a gente fala que é comida lixo, né? Que é essa comida rápida, fast food, né? Que a gente também fala fast food. O exemplo mais memorável disso é o McDonald's, né? Hamburgers, French fries, and so forth, okay? So, continuing. Vamos continuar. Que outro verbo nós vamos ver hoje? He began studying Spanish. Ele começou a estudar espanhol. I don't like Spanish. Eu não gosto muito de espanhol, né? Mas aí, assim, tem muita gente que gosta, mas eu não gosto. But I admit that it's important to learn other languages as well. Seria importante, né? Se eu soubesse espanhol, também. Né? Mas assim, se eu tiver que aprender um outro idioma, não vai ser espanhol. Vai ser italiano. Italiano eu acho bonito. So, he began studying in Spanish. O verbo begin, o passado dele é began, tá? E ele, caso tenha um verbo imediatamente posterior a ele, você tem que colocar ing também, tá? Let me see another verb. He finished writing the letter. Ó, the email. Vou colocar e-mail, porque ninguém mais escreve carta, né, gente? It's less likely that someone writes a letter. So he finished writing the email. Ele terminou de escrever o e-mail. Então, finished termina com ed, porque é passado simples. Writing, ou seja, o verbo que vem logo depois do verbo finish, ele tem que ter ing. Let me just check the previous topics that we have talked about. Eu tô até vendo aqui se a gente já tratou. Não. É porque eu tô com a impressão que o conteúdo já foi visto, mas não. É porque assim, eu gravo 2 séries de vídeos, né? Eu gravo uma série que é Intermediate Advanced e outra que é nível Basic. Então, assim, coincidiu de ambas as séries estarem num ponto como esse, que é de ver a regência verbal, se vem com ing, se vem com infinitivo e assim por diante. Então eu acabo confundindo, eu acabo não tendo certeza se eu já vi esse tópico ou não, mas certamente não, porque eu vi aqui o vídeo anterior, né, pelo caderno, né, porque eu tenho um caderno que eu registro tudo que eu gravo no vídeo está registrado. Olha só para você ver. Já tem quase um conteúdo de um caderno inteiro, né? Yes, there's content. The notebook is almost full and I have to change. I have another notebook. As my notebook is my blackboard. O meu caderno acaba sendo um quadro negro, né? Que eu acabo escrevendo aqui as coisas para vocês acompanharem, ok? Well, let's see another verb. I guess we have seen everything. Let's check other examples. Vamos ver outros exemplos, tá? Do you like to get up early? I guess almost everyone will answer that they don't like. Acho que todo mundo vai responder que não gosta. Não, tem gente que gosta de acordar cedo. Eu não gosto. I dislike, I hate to get up early. If I could, I would wake up late every single day. Se eu pudesse, eu acordaria tarde todos os dias. Eu posso escrever do you like to get up ou do you like getting up. Eu posso escrever aqui de ambas as formas,
tá? Com ing ou usando o infinitivo, tá? He loves scuba diving. Ele ama mergulho, né? Atividade de mergulho. Or he loves to scuba dive. Eu posso usar ambas as formas, ok? She hates eating seafood. Ela odeia comer comida do mar. So she doesn't like, okay? She hates eating or she hates to eat. It's possible to write both ways. É possível escrever de ambas as formas, ok? Let me see here. Yeah, okay. Let me see which verb we will give examples now. Do you prefer to stay home or to work in the office? Do you prefer to work from home? Seria, né, até o termo mais adequado, que é como a gente fala, né? Eu faço home office. É work from home, right? Em inglês a gente não costuma falar home office igual a gente fala aqui. Então, do you prefer to work from home or to work in the office? I prefer to work from home. It's better. I prefer stay or staying. I can use both ways to express the same idea, right? Another example, let's see one example with the verb begin. Did you begin making the cake? Você já começou a fazer o bolo? Did you begin or start making the cake? Também eu acho que pode ser outro exemplo também. Did you begin the course? Você já começou o curso? Aí seria to begin making the course, né? Making a course. The course. Did you begin making the course? Did you begin making the cake? Anyway, você pode usar begin, making, ou begin to make. Você pode usar ambas as formas, right? Prefer, to like, yes, we have seen almost everything. Nós já vimos praticamente tudo. Tem o verbo would like também, que a gente já viu em algum would like to, né? Que é gostaria. Que o would, ele leva o verbo todo por ia, para terminação iria. Então, would like to, gostaria de. I'd like to go to Europe. Eu gostaria de ir para a Europa. I'd é a mesma coisa que I would. I would sozinho não quer dizer nada. Mas quando tem I would mais o verbo principal, ele leva o verbo por ia, né? Para terminação iria. Então, eu gostaria. Right? Eu gostaria de ir para a Europa. Aí, quando você tem would like, você tem que ter essa terminação aqui com a preposição to. Por quê? Vamos detalhar aqui. Porque assim, vou colocar outro exemplo. She would love to know you. Ela adoraria conhecer você. She would love to know you. Observe que, qual que é a estrutura? Você tem pronome, o verbo would, o verbo principal da frase. Então,
love é o verbo amar ou adorar, né? Would love, adoraria. Conhecer você. Logo depois do verbo principal, eu tenho a preposição to. Então, a estrutura é would, mais verbo principal, mais preposição to, mais outro verbo. Sempre assim. Would love to know, right? Então, você tem aqui um verbo aqui e tem outro verbo aqui, né? Would love to know you, right? Another example. Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de café? Would you like a cup of tea? Aqui, gente, eu não coloquei a preposição to, por quê? Porque eu falei assim, você gostaria de uma xícara de café. Eu não complementei com outro verbo, mas eu poderia complementar. Would you like to drink something? Would you like to drink something? Você gostaria de tomar algo? Would you like to drink something? Yes, I'd like to drink a cup of tea. Então, like to drink. Okay, so that's the structure that you have to be aware of. I wouldn't like to be a lawyer. Eu não gostaria de ser um advogado, por exemplo. In my case, okay, it doesn't mean that I hate the profession or the job. No. Não quer dizer que eu não gosto da profissão. It's a noble one, profissão nobre, mas não funcionaria para mim, right? It wouldn't work for me, so I wouldn't like to be a lawyer. I wouldn't like to be a lawyer. Tá vendo? Eu coloco a preposição to aqui também. Alright? Well, next lesson we will see examples. Próxima lição, eu vou ver se eu foco mais nos exemplos para a gente fixar, né? Quando que eu uso to, quando que eu uso o verbo com ing, right? So, until next video, até o próximo vídeo, and subscribe to the channel and watch my previous ones. Assista os vídeos anteriores, because they will show you many things about English grammar, ok? Eles vão mostrar para vocês várias coisas sobre a gramática. So, have fun studying with me. Divirta-se estudando comigo, ok? Bye, bye.